Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 407. Dando-se sequência no capítulo 18, são chegados os tempos. Então, no capítulo 18, são chegados os tempos, na Gênese, nós temos dois temas: sinais dos tempos e também a geração nova. Dois temas maravilhosos. Então nós nos encontramos ainda nos sinais dos tempos. Então, dando sequência aqui na questão de número 2, aí Kardec ele diz aqui assim, a sequência do vídeo anterior, né? De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, quais corresponde um movimento, uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses inovimentos, subordinados quanto a particularidades ao livre-arbítrio do homem, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes de modo parcial, isto é, limitado, a uma raça ou a uma nação, outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Olha só. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Como todas as leis da natureza, são obras eternas da sabedoria e da presciência divina. Tudo se corresponde a Deus. Tudo que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus. É o que nós acabamos de dizer aqui agora. De uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. De uma vontade imutável. Independe do homem, independe das leis humanas, porque nós sabemos que as leis humanas, por mais necessárias que são, de acordo com o nível evolutivo nosso,
Mas nós sabemos que as leis humanas, elas são mutáveis, que significa sujeitas às mudanças do homem, sujeitas aos caprichos do homem, às necessidades do homem, necessidades que ele ainda não se despojou, diferente das leis de Deus, que são imutáveis. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Olha que maravilha. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau na evolução, na escala evolutiva, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos, a sua colheita. Por isso que constantemente nós temos dito que a providência divina, ela nos aconselha sempre a seguir o exemplo da natureza de Deus, porque está na natureza de Deus todos os teus desígnios. Então, não adianta a pessoa querer apanhar a laranja, a manga, o mamão, o abacate, antes do momento. Não adianta. Nós devemos respeitar todas as estações. Você observa, parece que estamos fugindo do assunto. Não, mas faz parte do esmiuçamento esse nosso diálogo assim. Você observa que os pássaros lá na mata, eles não passam fome. Você observa que os animais lá na mata não morrem de fome. Você já parou para observar isso? Os animais lá na mata, eles não morrem de infarto, de AVC, de câncer. Os animais lá na mata, eles não possuem úlceras varicosas. Os animais lá na mata, eles não morrem de pneumonia. Mas por quê? Porque tudo obedece à natureza divina. Enquanto os animais que o ser humano traz para dentro de casa morrem de tumor constantemente, cães, gato estão morrendo com tumores no intestino. Pássaros constantemente morrem de infarto. Animais morrem
com pneumonia, vítimas de obesidade. Por quê? Porque eles são retirados do seu habitat e forçados a uma vida que não condiz com a real natureza deles. Porque o animal vem para dentro de casa, mas veja bem, gente, isso é desde que o mundo é mundo. Nós não estamos falando mal disso, falando mal dessa situação. Apenas tentando mostrar para as pessoas que toda vez que nós extrapolamos as leis de Deus, nós respondemos por ter extrapolado. Então, os animais, quando vêm para dentro de casa, eles são forçados a uma alimentação à base de hormônio, à base de excessos de proteínas, isso tanto o gato, o cão, o pássaro. Mas vamos observar uma outra coisa. Lá na mata, vamos pensar em matéria de pássaros. Cada estação do ano, a natureza produz um tipo diferente de frutos, de alimentos, os quais os animais, lá na mata, eles usufruem. Aquele alimento ali, de certa forma, regula o organismo do animal. Então, haverá-se toda a humanidade copiasse a natureza de Deus, em harmonia conosco mesmo, nos encontraríamos. E é justamente pelo fato de nós não avaliarmos todas essas situações que em determinados pontos nos sobrecarregamos de diversos tipos de complicações que, de certa forma, não teríamos que carregar aquelas intempéries, aquelas toxinas e tudo mais. Então, olha só para você ver o que Kardec diz aqui. Não é sequência, eu estou voltando na mesma questão. Para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para maturação dos frutos e sua colheita. É o que nós acabamos de dizer. Tem um momento certo para tudo. Não adianta a pessoa querer apanhar a laranja antes do momento certo. O abacate, o mamão, não adianta, né? Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento, progresso. Vou voltar. Essa é a questão de número 3. Do fato de ser inevitável,
porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação. Olha a sabedoria de Kardec. Vou voltar novamente a essa questão. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, é da natureza o movimento progressivo da humanidade. Não se segue que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação. Será que Deus encontra-se na inação? Jesus nos confirmou isso há 2000 anos atrás. Hoje nós nos encontramos em 2023. Jesus nos confirmou isso há 2000 anos atrás, que o Pai não se encontra na inação. Quando Jesus nos disse: meu Pai trabalha e eu também. Agora vejamos, Deus, o incriado, porque Deus não tem princípio, Deus não tem fim, ninguém o criou, Deus nunca evoluiu, Deus nunca evoluirá. E também a sua evolução não diminui. Para Deus não existe o lado direito e nem o lado esquerdo, nem o alto e nem o baixo. Para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus tudo é presente. Então, para Deus não existe a inação. Imagine bem, Deus cria todas as leis e diz assim ele, depois que ele cria todas as leis, depois de ter criado todas as leis, ele diz assim: bom, agora eu vou me recolher, né? Na inação, na inatividade. Criei todas as leis mesmo, então eu vou procurar uma praia no universo, na eternidade. Eu quero praia, água de coco e uma rede bem espaçosa, né? Será que isso tem a ver com Deus? A inação? De forma alguma. Jesus nos disse, vou repetir: meu Pai trabalha e eu também. Agora imagine bem. Se Deus trabalha, Ele que não tem princípio, Ele que não tem fim, Ele trabalha. Imagine nós. Aí Jesus ainda complementa: e eu também. Meu Pai trabalha e eu também. Então Jesus naquele momento, quis nos mostrar que se Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, trabalha por toda a eternidade, imagine nós. Não devemos cruzar os braços.
devemos erguer a fronte, reconhecendo que o nosso trabalho, por mais insignificante que seja, mas é o suficiente para suprir as nossas necessidades no nível em que todos nós nos encontramos. Não queiramos realizar o que Francisco Cândido Xavier realizou. Não queiramos realizar o que Hippolyte Léon Denisard Rivail realizou, mas que devemos ter eles como um exemplo a ser seguido. Podemos? Nós temos esse direito. O que nós não devemos jamais é permanecer na inação. Porque sabemos que o trabalho faz parte do progresso. O progresso é o resultado do trabalho. Sabemos que a doutrina dos Espíritos nos esclarece isso, que toda ferramenta, quando levado à inação, vamos assim dizer, ela enferruja. Observa para você ver as pessoas que se aposentam e que, depois que se aposentam, optam pela inação. 2, 3 anos depois, aparecem várias complicações de saúde ou na saúde e a pessoa vem a óbito. Mas você observa que aquele que aposenta por idade e continua o trabalho, ele vive mais uns 20, 30 anos. Porque ele encontra-se de acordo com os desígnios das leis divinas. Isso em todos os sentidos, trabalha em todos os sentidos. Agora, a inação também em todos os sentidos. Porque tem pessoas que elas aposentam na empresa e continua na atividade, em obras filantrópicas, na assistência social à humanidade, onde ela consegue mais uns 20, 30 anos de vida pela frente. Mas nós sabemos também que existe a inatividade, existe a inação, inclusive até na assistência social, nas obras filantrópicas. Isso é psicologia. A pessoa precisa raciocinar com os sentidos da alma, senão ele não capta aquilo que nós estamos dizendo. Porque existe a inação moral, a inação do intelecto, existe a inação espiritual, a inação mental, a inação de bom senso, de raciocínio. Existe a inação física. Existe também a inação do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da avareza, da arrogância. Existe a inação dos vícios, quando a pessoa se entrega de corpo e alma
a Barrabás. Isso também é uma inação. É preciso erguer a fronte, arregaçar as mangas. Muitas pessoas pensam, conforme elas pensam, é um direito é um direito, vamos pensar assim, é um direito democrático, de acordo com o livre-arbítrio das pessoas, que é o direito de escolha. Mas muitas pessoas têm o hábito de dizer assim: fulano sofreu um câncer durante 6 anos e morreu, graças a Deus, descansou daquele sofrimento. Mas quem disse que aquela pessoa sofria durante aquele período? Quem sofria eram as pessoas à sua volta. Porque, na verdade, aquela pessoa encontrava-se, naquele período, inserido a lei de causa e efeito, ação e reação, e tudo que ali tínhamos como sofrimento, nada mais que reflexo da inação de vidas passadas. Vamos para o próximo vídeo.